queridos alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, iremos tratar sobre uma temática de extrema relevância, certo? Nós iremos falar um pouco a respeito dos micro-organismos e como eles têm associação com a saúde humana. De que forma esses micro-organismos eles vão estar relacionados com a saúde humana. E também, vamos, ao final da nossa aula, adquirir a habilidade de verificar, a participação de tais micro-organismos na produção de alimentos, de combustíveis, de medicamentos, entre outros. Portanto, ao final da nossa aula, nós seremos capazes de perceber como os micro-organismos vão estar associados com a nossa vida, com a nossa saúde e com produtos e situações que envolvem o cotidiano da vida humana, tá certo? Então vamos começar a nossa aula. Primeiramente, a gente tem que entender o que vem a ser um micro-organismo. Como o próprio nome já sugere, micro significa algo que é muito pequeno. Organismo. Então são pequenos organismos, tá certo? Que a gente não consegue ver a olho nu. E o que significa isso, professor, de não conseguir ver a olho nu? Significa dizer que são bichinhos tão pequenos que a gente não consegue ver aos olhos normais, certo? Sem o uso de um equipamento que permita a ampliação, certo? E a gente consiga ver esses micro-organismos. E a exemplo desses equipamentos, nós podemos citar a lupa, tá certo? O microscópio, que é um equipamento muito utilizado para justamente a gente conseguir, em laboratório, identificar esses micro-organismos, tá certo? E outra questão também que a gente precisa desmistificar é que muitas vezes a gente pensa que os micro-organismos, eles são sempre os vilões. Sempre os micro-organismos vão causar algum tipo de problema, como, por exemplo, problemas de saúde em nós, seres humanos. E nós vamos ver que nem sempre os micro-organismos eles vão atuar causando doenças, certo? Nem sempre eles irão ser prejudiciais à saúde humana, à nossa saúde. Existem alguns micro-organismos que eles são benéficos a nós, seres humanos. E a gente vai ver que existem algumas regiões do nosso organismo, do nosso corpo, que apresentam micro-organismos que vão favorecer a nossa saúde, tá certo? Portanto, saibam a partir de agora que nem sempre os micro-organismos irão ser prejudiciais, tá certo? E aí, quem são esses micro-organismos? A gente já aprendeu o que são os micro-organismos, tá certo? Que nem sempre eles são os vilões. E aí, quem são esses micro-organismos? Primeiramente, nós temos o grupo das bactérias. As bactérias são micro-organismos, tá certo? Algumas, obviamente, vão causar danos, vão causar prejuízos à nossa saúde. Já outras vão ser importantes, tá certo? Para a nossa saúde. Um outro grupo, uma outra categoria de micro-organismos são os vírus, tá certo? Afinal, todo mundo sabe, que os vírus, eles estão presentes e recentemente a gente enfrentou uma pandemia, que era a pandemia do coronavírus, tá certo? O vírus que causava, a Covid-19, tá certo? Então, o vírus é mais um exemplo de micro-organismo. Nesse caso aí, nesse exemplo, um micro-organismo que vai causar danos, à nossa saúde, que vai causar prejuízos à nossa saúde. E, por fim, dentro dessas principais categorias de micro-organismos que eu trouxe aqui para vocês hoje, nós temos a categoria dos fungos. Os fungos também são micro-organismos, tá certo? Ou seja, microscópicos, e atuam, em muitas situações da nossa vida. Na produção de alimentos, a gente vai ver que existem alguns grupos de fungos que estão associados com a fermentação no processo de produção de determinados tipos de alimentos, que nós vamos ver ao longo da nossa aula. Portanto, os fungos ele tem essa importância daí, tá certo? E aí, a gente vai aprender também que existem os micro-organismos que são patogênicos e os micro-organismos que são não patogênicos. Aí você diz, professor, e esse nome estranho, o que significa um micro-organismo patogênico? Significa aquele micro-organismo que vai causar prejuízo, que vai causar dano, que vai provocar uma doença
em nós seres humanos, tá certo? Então, portanto, quando a gente fala em micro-organismo patogênico, é aquele que vai causar algum tipo de prejuízo à tua saúde, tá certo? E aqueles que são não patogênicos, como o próprio nome está dizendo, ele é não patogênico, então ele não vai causar dano, não vai causar prejuízo à tua saúde. Portanto, são aqueles micro-organismos que vão estar atuando de forma positiva, certo? Para a tua saúde ou até mesmo para a produção de alguns tipos de alimentos, de medicamentos, tá certo? Até mesmo combustíveis, tá ok? Como a gente vai ver mais adiante. E aí, eu trouxe como exemplo para vocês, né, dentro desses organismos patogênicos, a Mycobacterium tuberculosis, que é o nomezinho científico desse micro-organismo que vai provocar, é uma bactéria que vai provocar a tuberculose, tá certo? Essa doença chamada de tuberculose, que inclusive, né, pode levar a óbito, pode levar as pessoas a morrerem caso não seja tratada, caso não seja combatida, tá certo? E um outro exemplo que é esse Clostridium tetani, que é o nomezinho também científico dessa bactéria, desse micro-organismo que vai causar o tétano, tá certo? Então, quando a gente geralmente se machuca com algum objeto que está enferrujado, um prego ou um ferro enferrujado, a gente tem que imediatamente se vacinar, né? Tomar uma injeção antitetânica, né? Caso você não tenha tomado essa injeção, que tem uma duração no nosso organismo de cerca de 10 anos. Então, se tiver mais de 10 anos que você tomou essa vacinação, você tem que repetir, você tem que tomar uma nova dose, caso você se machuque com algum tipo de superfície enferrujada. Porque lá nessa superfície vai ter provavelmente essa bactéria, tá certo? Que ela é causadora do tétano e pode também, né, levar aí à morte dos seres humanos, tá certo? Então a gente observa aí alguns exemplos de micro-organismos que são prejudiciais, que podem causar algum tipo de dano à nossa saúde. E temos a outra categoria que eu tinha dito para vocês, dos não patogênicos. E aí, minha gente, existem alguns micro-organismos que compõem o nosso organismo, que compõem o nosso corpo. Todos nós, seres humanos, temos uma infinidade de micro-organismos no nosso corpo. A exemplo desse órgão tão importante para a nossa vida, que é o nosso intestino, tá certo? Então, lá no nosso intestino, vai existir uma flora intestinal, ou seja, uma flora, uma grande quantidade de micro-organismos que vão estar auxiliando ali o nosso, né, no nosso intestino, na absorção dos nutrientes que são necessários, né, para a gente se nutrir, para a gente sobreviver, certo? Então, esses micro-organismos, naturalmente, né, eles vão estar presentes lá, né, na nossa flora intestinal. E quando a gente toma algum tipo de medicação, né, ou come algum tipo de comida estragada e gera algum desconforto intestinal, a gente tem que, então, muitas vezes fazer a reposição dessa flora intestinal. E muitas vezes existem alguns tipos de iogurtes, né, que eles têm já o que a gente chama de lactobacilos vivos, que vão ali recompor toda a nossa flora intestinal e restabelecer o equilíbrio ali da nossa flora intestinal, tá certo? Ainda dentro desses micro-organismos não patogênicos, nós temos na nossa pele, né? Vocês sabiam que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, tá certo? A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. E ao longo da nossa pele, por todo o nosso corpo, existem micro-organismos. Principalmente, né, nas regiões que nós tocamos em objetos, né? Nas nossas mãos, nos nossos braços, né? Muitas vezes nas nossas mãos existem micro-organismos que são prejudiciais. Quando a gente encosta numa superfície contaminada, né? Por isso que muitas vezes quando a gente está num ambiente público, num ônibus, ou num local onde muitas pessoas, né, tocam naquela mesma superfície, a gente tem que evitar, né, tá manuseando alimentos ou até levando as mãos até os olhos com a mão, né, porque ela pode estar provavelmente contaminada com alguns tipos de bactérias que podem provocar danos à nossa saúde. Só que, mesmo que nós estejamos com as nossas mãos higienizadas,
mesmo que a gente tome aquele banho, estejamos bem limpinhos, no nosso corpo, na nossa pele, naturalmente, né, vão existir micro-organismos, tá certo? E esses micro-organismos, eles são importantes como forma de defesa do nosso corpo. Afinal, a nossa pele é a barreira, né, entre a nossa parte interna, a parte interna do nosso organismo e a parte externa, o meio ambiente, né? E, portanto, é um órgão de defesa do nosso corpo. E esses micro-organismos na nossa pele vão nos dar imunidade, aquilo que nós chamamos de imunidade, tá certo? Para que outros tipos de micro-organismos prejudiciais não venham causar danos à nossa saúde, tá certo? Portanto, se você não sabia, fique sabendo que na nossa pele e no nosso intestino existem micro-organismos, tá certo? E de que forma, professor, esses micro-organismos estão associados com a produção dos alimentos, né? Ou seja, existem alguns tipos de alimentos, como o pão, como o queijo, algumas bebidas, como o vinho, a cerveja, né? Que são alimentos, que são bebidas, que são produzidas, cujo processo produtivo se dá através da utilização de micro-organismos, nesse processo de fermentação. Portanto, alguns tipos de fungos, tá certo? Atuam no processo de fermentação desses alimentos, tá certo? Que são muito comuns aí na nossa mesa no dia a dia. Afinal, quem não gosta de um pãozinho, né, de um queijo, tá certo? E esses alimentos aí, eles são produzidos através desse processo de fermentação que se dá, né, através desses micro-organismos, né, desses fungos, tá certo? E aí, obviamente, né, que dentro do processo de produção de alguns alimentos existem os fungos, só que alguns tipos de fungos, eles também podem ser patogênicos, podem ser prejudiciais. Portanto, quando você armazena um alimento num local inapropriado, em que existe uma determinada umidade, né? Ou então aquele alimento ele está muito velho, ele já passou do prazo de validade, que a gente tem que estar bastante atento, ele pode mofar, né? E aparecer, né, um alimento como está mostrando aí esse pão nessa imagem. É um alimento que está mofado. E a gente tem que ter bastante cuidado, porque se a gente ingerir um alimento, né, que, como esse daí, que está contaminado, muito contaminado por esse micro-organismo, a gente vai prejudicar a nossa saúde, tá certo? Provavelmente a gente pode vir a ter ali um desequilíbrio ali intestinal e vir a ter uma diarreia, tá certo? Porque a gente está ingerindo um alimento contaminado. Outra questão também está associada com as verduras, com as frutas, tá certo? Imagine que a gente vai lá na feira comprar aquela verdura, aquela fruta, e que várias e várias pessoas manusearam aquela alimentação. Então, quando a gente chega em casa, antes de ingerir esses alimentos, a gente tem que lavar em água corrente. Lavar em água corrente para justamente minimizar os riscos de você estar ingerindo um alimento que pode estar contaminado ali por uma bactéria que venha causar algum prejuízo à tua saúde. Portanto, a importância, né, de se higienizar esses alimentos antes de consumi-los, tá ok? E outra questão também muito importante está associada com a produção de medicamentos, gente. Os micro-organismos, eles também são importantíssimos dentro desse processo de produção de medicamentos. E aí eu trouxe aqui para vocês o exemplo dos antibióticos, né, que é uma categoria, uma classe de medicamentos, né, que são produzidos, né, produzidos a partir de micro-organismos. E a exemplo aqui, eu trago o exemplo, né, de um equipamento muito conhecido, que é a penicilina, certo? A penicilina é um antibiótico que é produzido a partir de um fungo, de uma espécie de fungo. E como nós sabemos, os fungos, eles são micro-organismos. Portanto, observem, né, que uma medicação, né, que é esse antibiótico chamado de penicilina, é produzido a partir de um micro-organismo. Portanto, a gente viu que esses micro-organismos, eles tanto podem estar, né, sendo importantes na produção dos alimentos, como também sendo importantes na produção desses medicamentos
a exemplo dos antibióticos. E outra questão também muito importante relacionada a esses micro-organismos é quando a gente trata de produção de combustíveis, principalmente aqui tratando dos biocombustíveis, que são aqueles combustíveis que têm uma matriz limpa, né? Diferentemente daqueles combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, e o óleo diesel, né? Aqui a gente está falando principalmente do etanol, do álcool, né? Que é produzido principalmente a partir da cana de açúcar ou então do milho, tá certo? Portanto, as duas plantas pelas quais se dá esse processo produtivo do etanol é a cana de açúcar ou milho. Aqui no Brasil, especificamente no Nordeste, é principalmente através da cana de açúcar. Eu tenho certeza, né, que você já deve ter percebido quando foi para a praia, pegou essas estradas aqui do nosso estado de Pernambuco, que existem regiões aqui do nosso estado que tem muita plantação de cana de açúcar. E essa cana de açúcar, ela vai ser produzida o açúcar, né, que nós utilizamos na nossa casa, e também o etanol, também o álcool, tá certo? E esse processo de produção do álcool também se dá utilizando, né, micro-organismos dentro desse processo de fermentação, tá ok? E aí, para finalizar nossa aula, né, para fecharmos esse nosso raciocínio acerca dos micro-organismos relacionados com a nossa saúde e de como eles estão associados com a produção de alimentos, de medicamentos e dos combustíveis, nós aprendemos na nossa aula a respeito do conceito desses micro-organismos, né, que são muito pequenos, de maneira que a gente precisa utilizar de equipamentos como o microscópio para conseguir visualizá-los, tá certo? A gente aprendeu a respeito da sua classificação, eles podem ser patogênicos ou não patogênicos, né? Os patogênicos são aqueles que causam algum tipo de dano ao ser humano e os não patogênicos são aqueles que não causam nenhum tipo de dano, tá certo? Dos três que a gente falou principalmente aqui hoje foram as bactérias, os fungos, né? As bactérias, os fungos e os vírus, e também aprendemos a respeito do uso desses micro-organismos na produção dos medicamentos, a exemplo que eu dei aqui a vocês da penicilina, na produção de alimentos, como eu citei para vocês aqui, o pãozinho, o vinho, o queijo, tá certo? E dos combustíveis, né? Como eu citei aqui para vocês, o etanol, o biocombustível chamado etanol, tá certo? Portanto, deu para perceber que os micro-organismos, apesar de não serem visualizados a olho nu, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente não conseguia enxergá-los, eles estão presentes, muito presentes na nossa vida, né? Seja no nosso intestino do lar, formando a flora intestinal, seja na nossa pele ou em vários processos produtivos, como eu citei para vocês, de alimentos, de medicamentos e de combustíveis, tá certo? Portanto, esses foram os conteúdos, né? Os assuntos que eu quis tratar com vocês nessa nossa aula de ciências, as referências. Eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês e reforço que caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, leve ela até o teu professor, tá certo? Até a tua professora, que aí eles vão com certeza, né, tirar essa tua dúvida. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau, tchau.